Bom dia a todas e a todos, as amigas, os colegas. Bom dia, doutor Rosaldo Pacanhã, meu professor, quando transferi do Rio Grande do Sul a faculdade para a Unipar Toledo, a segunda turma de Toledo, uma turma que teve o privilégio de ter docentes e professores idealistas que distribuíram o seu conhecimento numa época em que a faculdade de Direito existia somente em Moarama, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, e nós então era o início da implantação da faculdade de Direito aqui em Toledo e depois, meio que contemporaneamente, implantamos em Cascavel e hoje temos FAG e outras faculdades. Então, já são 20 anos, doutor Rosaldo, depois de 2000, né? Nós estamos na atividade e temos a grata satisfação de tê-lo aqui como um magistrado referência para o Paraná e para o Brasil, e na nossa região que busca muito contribuir, não só com a promoção da justiça, mas com o esclarecimento de demandas da sociedade, do direito, e também na atividade docente. Então, é uma honra, como vocês podem ver, o doutor Rosaldo está aqui na Casa da Advocacia, na Casa da Cidadania, né? Ele aceitou o convite desde o início da nossa gestão. Só um pouquinho, deixa eu só pedir aqui para fechar a porta, só um minuto. Desculpem, estava dando microfonia. Desde o início de nossa gestão, o doutor Rosaldo deixou as portas da direção do Fórum abertas para a advocacia, possibilitou que assuntos e demandas de advogados sempre fossem recebidas, participou da nossa posse, sempre desse jeito muito gentil, e agora veio contribuir com esclarecimentos que são do interesse da classe da advocacia. Nós temos algumas dúvidas que chegaram até nós, de colegas advogados, que eu já passei para ele, e aqui nós iremos, então, debater a metodologia que nós combinamos inicialmente. O doutor Rosaldo faz uma apresentação, eu faço algumas perguntas. Quem tiver interesse de fazer alguns questionamentos, pode fazer as perguntas aqui no chat, e nós vamos conduzindo esse bate-papo, tá bom? Então, é realmente uma honra termos aqui o Dr. Rosaldo na Casa da Advocacia, na Casa da Cidadania, esse diálogo entre a advocacia e o Poder Judiciário, no momento de retomada, e é relevantíssimo nós termos esse diálogo, nós levarmos as nossas preocupações, nós expormos as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas necessidades, para que o judiciário também, nos seus planos de gestão, nas suas ações, nas suas decisões, verifique eventuais ajustes e busque contemplar aquilo que a advocacia está propondo. Eu confesso e coloquei aqui, como presidente, em nome da diretoria da OAB Cascavel, estar muito preocupado, todo o sistema OAB está muito preocupado com o impacto da pandemia na advocacia, principalmente para a advocacia correspondente, aquela advocacia que vivia de audiências e vive de audiências, né? Realmente ela teve, sim, uma consequência delicada, e, em geral, nós também temos aí um represamento de audiências, um represamento de mandados de oficiais de justiça e várias situações que aconteceram, logicamente, por motivo de força maior, motivo aí que todos conhecem, vinculado a uma questão de sanidade e de saúde pública. E agora que nós, de forma muito responsável, estamos debatendo a retomada, este é o espaço para nós expormos e colocarmos essas questões. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Rosaldo. Quero agradecer aqui a presença também do Dr.
Ricardo, nosso presidente da OAB aqui de Umuarama. Muito obrigado, doutor, pela presença, um amigo, companheiro que também está aqui participando do nosso bate-papo. Temos aqui diversos advogados, via a doutora Clarissa, nossa conselheira, a doutora Josiane, nossa conselheira também, enfim, a Manu, representante lá de Capitão. Então, uma reunião que eu estendo aqui o agradecimento da participação de cada um dos advogadas aqui. Vou pedir desculpa para não nominar e nós irmos direto ao assunto. Doutor Rosaldo, por gentileza, então, fique à vontade para trazer aqui a sua exposição e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito esse convite de nós debatermos esta retomada gradativa para entendê-la e para alinharmos aí os anseios da advocacia com o Poder Judiciário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ao doutor Jurandir, eu agradeço pelas palavras elogiosas, né? Certamente fruto da nossa amizade, da consideração que temos um pelo outro. É um prazer estar nessa manhã com os senhores, com as senhoras, para prestar esclarecimentos que forem necessários a respeito dessa nova fase que todos nós, operadores do direito, estamos enfrentando, né? Na verdade, é algo que toca a toda a sociedade brasileira, mundial, e nós tivemos que, em curto espaço de tempo, tomar medidas para adaptar não só as nossas carreiras profissionais, mas também as nossas vidas, né, em razão dessa pandemia. E fazendo um balanço rápido, eu acredito que estamos indo bem até aqui, dentro do possível, para tentar contornar, tentar resolver essas situações que afligem a todos. Como os senhores e as senhoras sabem, na quarta-feira dessa semana, dia 16, por autorização do presidente do Tribunal de Justiça, nós retomamos a abertura dos edifícios forenses, tanto no segundo grau quanto no primeiro grau. Mas é uma reabertura incompleta, ela pretende ser gradual, ela depende de acontecimentos futuros e, por enquanto, ainda um pouco incertos. Então, é aquela história de um dia de cada vez. Mas existe um regramento preliminar, os decretos judiciários 400 e 401 do Tribunal de Justiça do Paraná, principalmente, que são a guia mestra e o fio condutor de como as coisas devem acontecer. Os diretores de fórum, a posição que eu ocupo aqui em Cascavel, remanesceram, sobraram questões bem pontuais para serem resolvidas, administradas, disciplinadas. Então, se me permitirem, eu quero fazer inicialmente um apanhado rápido, principalmente desses dois decretos, tentar pegar a parte que toca a classe dos advogados quanto à sua atividade, e depois me coloco totalmente à disposição para nós irmos conversando, tratando de assuntos aí que, de repente, eu tenha deixado passar, ou que sejam, na perspectiva de vocês, né, mais pungentes do que a nossa, porque temos as nossas diferenças, como enxergamos o processo, as atividades e tudo mais. Pois muito bem, temos um risco ainda de fechamento nas seguintes situações. Se as autoridades municipais declararem lockdown, então o diretor do fórum tem que imediatamente comunicar à presidência do tribunal e fecha tudo outra vez. E a outra é se a situação de contágio ela tiver um acréscimo
significativo, coisa que nós não esperamos, numa região ou num estado, e a própria presidência do tribunal, então, determinar o fechamento. Nós não esperamos que seja assim, esperamos que essa pandemia vá regredindo, como tem sido nesses últimos dias, e daí a razão da reabertura, e então a gente possa avançar para as fases seguintes. Mas nessa primeira fase, agora, qual que é a regra? A regra, doutores, continua sendo o teletrabalho, isso precisa ser bem compreendido. A exceção é o atendimento presencial. Não é porque o fórum reabriu que tudo passa a ser lá agora como era antes. Não. Isso está bem claro no decreto judiciário de que o atendimento presencial será eventual em caso de comprovada necessidade e desde que o atendimento remoto não possa resolver a situação. Tanto que a presidência do Tribunal de Justiça determinou que cada gestor da sua unidade ou cada juiz de cada vara, se preferirem, tem autonomia para estabelecer como vai funcionar. Então, não é obrigatório que os funcionários estejam lá do meio-dia às 7 no fórum. Não é obrigatório que, indo trabalhar, eles cumpram a jornada inteira. Isso pode ter turno, pode ter contraturno. E há uma previsão no decreto de que, havendo atendimento presencial, nós podemos trabalhar com força máxima de até 25% dos servidores e estagiários de cada unidade, para que não haja aproximação, aglomeração, risco maior de contágio. Então, para os senhores terem uma ideia, nós temos unidades, inclusive aqui em Cascavel, e mais de uma, em que todos os servidores da unidade se encaixam no grupo de risco. Seja porque têm filhos pequenos, seja porque têm algum tipo de doença, seja porque moram com os pais ou avós, pessoas idosas, e é permitido, então, a esse servidor, seja porque tem mais de 60 anos, é permitido a esse servidor preencher uma autodeclaração dizendo do seu encaixe nessa situação de risco e, então, permanecer em teletrabalho extraordinário. Na minha unidade, por exemplo, eu tenho 5 servidores de carreira e alguns estagiários que trabalham na secretaria, no cartório. Todos eles estão dentro do grupo de risco, previsto ali pelo presidente do tribunal. Então, os juízes não imporão aos servidores uma permanência lá no fórum, de portas abertas e tudo mais. Mas há essa possibilidade, sim, do atendimento presencial nas situações que eu disse. Uma outra coisa é que, preferencialmente, o atendimento presencial, inclusive aos advogados, deva ser agendado. Então, o advogado ou a parte ou o interessado entra em contato pelos canais de atendimento disponibilizados na página do tribunal, os telefones, os e-mails, até o WhatsApp de alguns, e se faz esse agendamento, então, com hora marcada, o advogado, a advogada, vai ser atendido ali, com certeza, se não houver o meio de, se não for possível, já resolver antes remotamente. Aqui em Cascavel, a minha orientação é de que os advogados não tenham nenhuma restrição para entrar no fórum, certo? Então, o advogado não vai precisar estar numa lista prévia enviada pela unidade judiciária, pela vara, para o pessoal da vigilância, como vai acontecer com as outras pessoas, partes, testemunhas, para eventuais audiências. O advogado tem acesso livre. A sala da OAB de vocês lá no prédio pode funcionar a critério dos senhores, a critério da presidência da OAB local, mas eu acredito que não haverá muito o que fazer lá, né, neste primeiro momento. Tá? A entrada e a permanência no prédio se submete a todo o cuidado sanitário, todas as medidas sanitárias que a gente está habituado a tomar nesses 6 meses, em qualquer lugar, seja no supermercado, seja num restaurante, seja numa repartição pública, então são as mesmas. Há uma orientação ali visual quanto a isso, os servidores encarregados
do acesso e da vigilância e da direção do fórum estão ali para fiscalizar, tudo para evitar ao máximo o risco de contágio. Também os juízes, nós somos em 24 magistrados estaduais aqui, a grande maioria resolveu que continuará trabalhando em teletrabalho. Nós estamos nos 7 ou 8 no fórum. Eu nem vou nominar aqui, mas eu quero dizer da parte da magistratura local que nós estamos totalmente dispostos a conversar, receber os advogados. Nesse período da pandemia eu já fiz atendimentos aqui pelo Zoom, como a gente está fazendo agora, ou por outros aplicativos. Desde que haja uma necessidade, os magistrados, os juízes irão atender. Só deu uma falhada, doutor Rosaldo. Não estão me ouvindo? Deu uma falhadinha, deu um problema técnico. Estava falando que a magistratura está disponível, que tem equipes no fórum, e pode retomar esse assunto, por favor. Isso. Alguns juízes trabalharão no fórum, outros permanecerão nas suas casas, conforme cada um. Há unidades, varas, que todos os funcionários permanecerão no teletrabalho, algumas outras que parte da equipe, dentro desse máximo de 25% permitido pelo decreto, irão ao fórum, às vezes não durante todo o dia, durante todos os dias, então cabe a cada gestor organizar isso. O mesmo vale para a equipe de gabinete, assessoria, então cada magistrado é responsável por organizar esse funcionamento. E agora, quanto às audiências, que é um grande gargalo, audiências e mandados. O doutor Jurandir mencionou os mandados represados. Realmente há uma grande quantidade de mandados esperando o cumprimento e nem todos poderão ser cumpridos agora nesta primeira fase. O tribunal estabeleceu quais são aqueles que deverão ter cumprimento nessa primeira fase, envolvendo adolescentes em situação de risco, apreendidos, réus presos, processos comprovadamente urgentes e citações iniciais. Nós fizemos uma estimativa por alto, nós devemos ter perto de 10 mil mandados na comarca aí, esperando cumprimento, acumulados. Mas a central está recebendo esses mandados desde quarta-feira. Os oficiais de justiça e técnicos cumpridores de mandado voltaram às suas atividades plenas, salvo aqueles que estão no grupo de risco, e isso vai ser feito. O que eu determinei para mandados antigos é que haja um acréscimo de prazo de 30 dias automático para... Pois não. Estamos fazendo um ajuste de rede para aprimorar aí um pouco o canal. Obrigado. Isso. Então, eu determinei que nos mandados antigos, que agora chegaram à central, haja um acréscimo automático de 30 dias no prazo para os oficiais de justiça e técnicos darem cumprimento. Fiz com base numa previsão do Código de Normas, quando há um acúmulo justificável. Para os mandados futuros, eu recomendei que os juízes, os colegas magistrados aqui, cogitassem, então, de pelo menos duplicar os prazos originalmente previstos, porque para a gente evitar que o oficial de justiça, o técnico premido pelo prazo, ele acabe fazendo a diligência sem tanto empenho, sem tanto denodo de encontrar as pessoas e tal. Então, isso é necessário. Então, notem bem, os mandados expedidos antes do dia 16, mas que passam a ser distribuídos a partir do dia 16, eles contam, por decisão da direção do fórum, com um acréscimo de 30 dias no prazo. Os demais, cada juiz, então, é que vai dizer se haverá acréscimo ou não desses prazos. E quanto às audiências,
também a regra é que elas sejam virtuais, por videoconferência. Essa é a regra. A exceção é a audiência semipresencial ou a audiência presencial. Mas essas somente acontecerão em casos extremos. Então, os juízes, todos nós temos conversado bastante, estamos preocupados com o acúmulo, com o represamento dessas audiências, principalmente as de instrução, porque as conciliatórias, muitos magistrados resolveram dispensar para que os processos não ficassem parados, e guardamos esse momento conciliatório para uma etapa seguinte do processo, quem sabe até na própria audiência de instrução. Então, nós estamos preocupados, mas há uma verificação que é lugar comum para todos, é que muitos advogados não querem fazer a audiência por videoconferência, por razões variadas, né? As mais variadas razões. E eu não entro no mérito aqui de serem justas ou injustas, qual que é a finalidade de não querer fazer. Mas o que acontece? O decreto da presidência do tribunal estabelece que quando não haja consenso das partes para a realização da audiência de instrução virtual, os magistrados têm que considerar isso como impossibilidade prática. Então, basta uma das partes dizer não, não quero a audiência virtual, que ela não vai acontecer e vai ficar aguardando para um momento seguinte que a gente nem sabe quando vai ser, que nós poderemos fazer tudo presencialmente de novo. Então, o que eu queria deixar para a classe dos advogados é o seguinte: os magistrados, pelo menos os daqui de Cascavel, estão dispostos a fazer essas audiências de instrução e julgamento, nos mais variados processos de todas as competências, mas nós estamos com dificuldades de fazer um número expressivo delas, justamente porque uma das partes acaba não querendo que seja assim. Então, se há diálogo entre as bancas de advocacia que representam as partes, eu acho que o caminho pode ser esse, né? O entendimento entre os advogados que representam autor e réu, eventuais terceiros interessados, fazem uma petição comum, essa audiência virtual vai sair. Nós temos tido excelentes resultados naquelas que temos feito por vários aplicativos. Então, eu acho que, em síntese, é dessa maneira que nós pretendemos funcionar. Então, o advogado não terá restrição para entrar no prédio, preferencialmente agendar o seu atendimento, e nesse agendamento já vai ser discutido, verificado se não é possível ou melhor fazer remotamente, atender o pleito. As audiências devem ser virtuais, preferencialmente, e os servidores, se estarão lá ou não estarão, os horários que estarão, cada gestor, cada juiz, na sua unidade, é que vai estabelecer isso. Tá? Mas eu espero que tenha ficado bem compreendido, que o teletrabalho ainda é a regra, né? E a audiência virtual é a preferencial nesta primeira fase. A gente quer que as coisas evoluam para que voltemos ao normal o quanto antes, mas não depende de nós. Ok. Nós pedimos desculpas aí, doutor Rosaldo, deram algumas falhas, responsabilidade nossa. Aqui nós estamos numa fase de transição aqui da estrutura de rede, mas eu acho que não ficou, deu para fluir bem as suas informações, deu para compreender bem. Caso tenham alguma dúvida, eu já coloquei aqui no chat, podem registrar, que eu repasso ao doutor. Doutor, eu tenho alguns questionamentos. Então, é muito importante o senhor colocar isso, né, para nós, enquanto advogados, dentro do princípio da cooperação processual, buscarmos contato uns com os outros, sabendo já que há esse represamento de mandados. A OAB, eu vou falar com a diretoria, de nós comunicarmos a toda a classe que, sabendo que o doutor Marcelo Flopas, aqui presente, doutor Gato, advoga para determinada empresa, né,
eu mando um e-mail para ele, olha, doutor, se dê por citado lá a sua empresa, né? Apresente a defesa, vamos colaborar com o impulsionamento, com o andamento do processo. Eu acho que isso Ótimo. nós temos que ter essa visão, essa maturidade para ninguém, e cada advogado, como bem colocou o doutor, dentro do estratégico do processo, avalia dentro da sua liberdade e prerrogativa se quer, se não quer, dentro do interesse do seu cliente, se cabe ou não cabe. Eu acho que nós podemos fazer isso, eu anotei aqui, é uma boa sugestão. Realmente, doutor Rosaldo, a gente vê assim, a produção, a produtividade do Poder Judiciário, mas tem algumas questões. O contato, eu vou fazer alguns questionamentos, fazendo 2 a 3, e daí o senhor vai anotando e o senhor responde em bloco, pode ser? Tudo bem. Há juízes que poderão já marcar audiências presenciais, eles têm essa liberalidade, essa autonomia dentro de medidas e controle de restrição. Essas audiências presenciais, elas estão adstritas àqueles casos urgentes previstos no decreto, ou os juízes têm essa autonomia? É uma dúvida. O atendimento da advocacia por parte das unidades e dos juízes, se precisar um contato com o magistrado, ele continua garantido. Nós temos os canais via cartório, via e-mail, temos como eventualmente ter em casos justificados, quando precisar o advogado, sua prerrogativa, ter este contato, é algo que temos aqui. Como que fica o ingresso também dos estagiários? É um outro questionamento. Então, eu deixo esses 3 primeiros, depois nós vamos esgotando. Muito bem. Sobre as audiências presenciais, não há como exercitar um controle sobre a atividade jurisdicional de qualquer colega magistrado da comarca. Então, falando meramente por hipótese, é possível que um juiz resolva marcar uma audiência presencial de um processo de réu preso, por exemplo, ou na vara civil. Isso será absolutamente com ele. Mas podem acontecer audiências presenciais. Há esse espaço no regramento, atendidas as providências de cunho sanitário, desde o ingresso no fórum até o ambiente em que essa audiência acontecerá. Então, a direção do fórum ou qualquer outra autoridade não tem como exercer uma fiscalização nesse impulso processual. Vai de cada juiz, cada magistrado querer fazer ou não. Eu sei que tem colegas de varas criminais que, mesmo antes da reabertura do fórum, fizeram algumas audiências presenciais, certo? Estamos tendo até sessões do Tribunal do Júri. Acho que nessa semana tivemos 2 ou 3 já sessões do júri, com limitação de pessoas ao plenário e tudo mais. Mas é possível, certo? E uma vez marcada uma audiência, qual que é o protocolo? A vara encaminha à direção do fórum a relação das audiências, essas pautas e a relação das pessoas que participarão das audiências, à exceção dos advogados, como eu disse, né? Que tem acesso livre. Então, quem é parte, quem é testemunha, quem vai ser ouvido, e a audiência vai acontecer normalmente. Se ela estiver pautada, estiver agendada por qualquer dos juízes, isso vai ser respeitado. Mas cabe a cada juiz, então, com responsabilidade, gerir isso daí na sua unidade, nos seus processos. O decreto prevê que a direção do fórum das comarcas tentasse com os juízes estabelecer uma pauta única, né? Aqui nós tivemos conversações a esse respeito de tentar fazer pautas por andar do prédio para evitar a aglomeração. Mas depois de algumas conversas, nós chegamos à conclusão entre os colegas magistrados de que não seria necessário, justamente porque as audiências presenciais não seriam tantas. Então, eu imagino que aqui a gente não vai ter a larga e, por enquanto, audiências presenciais.
Mas se as partes quiserem, nada impede o advogado fazer o requerimento ao magistrado, declarar suas razões e o juiz, então, avalia se é o caso de designar presencial ou não. Sobre o atendimento aos advogados, pelos juízes e pelos cartórios, a prerrogativa está totalmente assegurada, né? Os meios de acesso estão disponíveis para isso. Até agora, nesses 6 meses, eu não tive, pelo menos a mim não chegou, nenhum tipo de reclamação de ninguém quanto a não ter conseguido e ser ouvido, né, pelo magistrado, ter uma entrevista ou algo assim. Eu tenho percebido também em conversas com os colegas e pela minha própria prática que as tutelas de urgência, os pedidos emergenciais, de forma geral, eles estão sendo atendidos bem rapidamente, porque nesse período de pandemia, o Paraná apresenta números impressionantes de produtividade. Isso se deve, nos primeiros meses, porque houve uma diminuição do ingresso de novas ações e durante todo o período justamente pela quase completa paralisação das audiências, que todos nós sabemos toma um tempo considerável dos juízes, da sua equipe de cartório, da assessoria quanto ao planejamento, participação na audiência. Então, com isso, os processos, até os mais antigos, conseguiram ser impulsionados mais rapidamente, tiveram a atenção, porque esse tempo que era usado nessas atividades de trabalhar com mais ações novas e audiências, agora está sendo ocupado com aquilo que já é o acervo processual. Eu também estive conversando com o gerente da Caixa Econômica Federal no início dessa semana e pedindo a ele sobre o volume de alvarás. E das palavras dele, ele me disse que houve um aumento expressivo. Ele não soube quantificar em percentuais, mas que também, durante a pandemia, o número de alvarás judiciais cresceu, aumentou. Então, isso é bom para a classe dos advogados. O doutor também indaga sobre o ingresso de estagiários no fórum, estagiários dos escritórios. Vejam, a princípio não há problema, mas eu encaixaria a atividade dos estagiários naquela do agendamento. É melhor, é mais prudente e eu acho que é fácil de conseguir esse agendamento com a vara primeiro. Saiu. Doutor, aperta no áudio ali. Isso, saímos aqui um pouquinho. Então, eu dizia que os estagiários dos escritórios seria melhor que eles fossem atendidos mediante um prévio agendamento. Acho que seria o melhor para os dois lados. E esse agendamento é feito com a direção do fórum ou com a unidade do Não, Terras Altas? com a unidade, com a secretaria da unidade, com os funcionários da unidade. Então, nós podemos, já tem ali disponível, lógico, no TJ, mas nós podemos pegar esses contatos, deixar, já tem no site, mas a gente replica o contato de cada unidade e através desses canais, então, é possível, então, obter esse registro e lá o segurança daí vai ter acesso a isso, né? Para liberar a entrada daí. Exatamente. É bom fazer com antecedência, né? Sim, façam com antecedência, né? Com calma. Claro, a gente nunca está falando aqui de situações extraordinárias, emergenciais. Para isso se dá a solução. Mas dentro do trivial, do dia a dia, né? A recomendação é o agendamento. E justamente por causa daquela situação de que não há uma obrigatoriedade de que todos os cartórios estejam todos os dias, durante todo o período de expediente normal, abertos e com gente lá. Cada unidade vai gerir isso e vai gerir de forma diferente. Então, o agendamento assegura que quando o estagiário estiver lá, ou mesmo o advogado, haverá alguém para recepcioná-lo e dar-lhe toda a atenção merecida. Certo. Né, 400, 401 do TJ, O doutor me
permite, eu vi aqui uma pergunta de como vai funcionar o atendimento da triagem dos juizados. Né? Eu não perdi qual foi o advogado que fez aqui, mas eu li rapidamente. A triagem está funcionando, nós temos recepcionado... Doutor... Pois não? Pode falar. Nós temos recepcionado petições, inclusive por e-mail. Qual é a situação da triagem? Nós temos só uma servidora lá, que é a contadora dos juizados, que é a Silvia. A Silvia tem filhos pequenos, ela está no grupo de risco, então ela vai permanecer em teletrabalho. E nós temos 3 estagiários, dos quais 2 atenderão lá, presencialmente. Então, a pessoa pode até procurar e fazer o protocolo das suas ações lá, pessoal. Mas nós temos tido um resultado excelente no protocolo de ações por e-mail. Ontem eu julguei uma dessas ações, por sinal, e eu fiquei admirado. Eu tenho até que anotar o nome da estagiária lá para fazer um elogio para ela, a maneira como ela conduziu o atendimento às pessoas, não eram leigos no assunto, né? Na troca de e-mails, prestando esclarecimentos até que chegasse a conformação correta da pretensão que eles tinham para manifestar, o envio de documentos, confirmação de dados. Então, tem funcionado assim. Claro que deixa a desejar para o modelo portas abertas. Venham que atendemos todo mundo. Mas está funcionando e muito bem por e-mail e agora presencialmente, dessa maneira que eu disse. Rosaldo, é importante as questões assim, igual o senhor falou que medidas urgentes e de extrema necessidade não estão sendo deixadas de ser atendido. E é importante para o advogado saber distinguir isso e utilizar o que está previsto no decreto. Se for indispensável para evitar o perecimento do direito, a participação de pessoas mencionada no caput, na audiência semipresencial ou presencial, o advogado faz o requerimento justificado nos autos e o magistrado que o presidir deve tomar as precauções sanitárias para afastar o perigo de contágio, ou seja, há mecanismos para o advogado pedir a realização de provas, precisa de uma tutela de urgência ou qualquer situação que motive uma participação de mais pessoas. E um outro dado relevante, daqui um pouco os advogados têm apenas uma testemunha que não é grupo de risco para ser ouvida. Dentro do princípio da cooperação, ambos os escritórios, né, doutor, talvez seja internamente no grupo de juízes, o senhor falar, olha, pode ser que os advogados passem a apresentar requerimento de audiência telepresencial ou presencial com uma testemunha, 2 testemunhas que não é do grupo de risco, que eles queiram ouvir presencialmente, tentem analisar dentro do controle se é possível, né? Então, acho que é importante ter essa sua, aqui a conselheira da sucessão, a doutora Janaína Durkheim, também fez um questionamento. Aqui nós temos alguns questionamentos, doutor, aqui no chat. O doutor Ronaldo Pedroso, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, colocou que solicitou informações em várias... Não estou... Deixa eu ver, eu acho, o chat. Eu não ouvi, doutor Jurandir. Bom dia, doutor Rosaldo. Oi, bom dia, doutora Luciana. Eu acho que o Jurandir deve ter tido algum probleminha com a internet, porque eu não estou enxergando ele aqui. Mas a pergunta do doutor Ronaldo foi em relação ao acesso aos juízes.
falou que solicitou informações em várias varas sobre o atendimento do advogado pelo juiz e a maioria não tinha um contato. E também perguntou quanto à audiência de instrução, não tem como advogado fiscalizar a incomunicabilidade das testemunhas, mas até o Jurandir deu uma sugestão. De toda forma, sobre essa questão do contato dos advogados com o juiz, o senhor tem alguma orientação? Só complementando, você está me ouvindo agora? Sim. Voltou. Está me ouvindo? Agora sim. Jura, eu só tentei... Agradeço, daqui. Estamos com uma dificuldade técnica, peço desculpa de coração, mas vamos tocando. A doutora também, Luciane, além desse dado, pede ali, ó, em relação ao cumprimento de mandado de prisão de alimentos com colocação de tornozeleira, o oficial de justiça não cumpriu, alegando ofício circular 06, alegando a suspensão. Isso agora volta ao normal também, doutor Rosaldo? A atividade do oficial de justiça, começando então do final para o início, né, a responder, ela não tem agora nenhum tipo de restrição. Os oficiais e técnicos que se enquadram no grupo de risco, eles não podem cumprir essas diligências externas ainda. Quanto aos demais, todas as atividades que constarem dos mandados, qualquer tipo de diligência, deverão ser cumpridas, ainda mais essas de caráter urgente, como mandado de prisão e tudo mais. Então, pode até existir uma redistribuição do mandado se o oficial que deixou de cumprir antes o fez por estar dentro do grupo de risco ou por ausência de EPI. O tribunal forneceu o EPI aos oficiais e aos técnicos, que é aquela máscara de acrílico, nada muito elaborado, mas é o que tem se considerado suficiente. Então, esses mandados pendentes deverão voltar a ser cumpridos. Sobre a dificuldade de acesso aos magistrados, a partir de um contato com a vara, a unidade, me causa alguma estranheza isso, né? De que a própria vara não consiga falar com o seu juiz, o funcionário da vara, a fim de comunicar uma demanda de advogado. Então, nisso eu não posso responder pelos meus colegas juízes, mas eu vou repassar a eles depois, hoje, né, no nosso grupo de WhatsApp, que houve reclamação nesse sentido, de que há uma dificuldade. Aí, quando ela ocorrer, eu me coloco à disposição para daí, então, dando o nome aos bois, né, olha, tal vara, tal magistrado não conseguia atendimento, para que, se for o caso, eu possa intermediar que esse contato aconteça. Né? Mas Perfeito. Todos nós sabemos que não é possível, né, uma recusa do magistrado em atender o advogado. Uma recusa sem mais nem menos. Por algum contato, por algum canal, isso precisaria acontecer. Sobre as audiências, a questão da confidencialidade, né, a questão da insegurança de ouvir virtualmente, esse é um dos outros motivos pelos quais pode-se justificar a não aceitação da audiência virtual. Está previsto. Mas o que está previsto também no decreto, no capítulo 4, do decreto 400, é a produção oral por convenção processual, ou seja, o decreto autoriza que os próprios advogados, juntos, os advogados dos litigantes, produzam essa prova num ambiente que eles considerem seguro, inclusive sem a intermediação do magistrado. Ou então que substituam esses depoimentos por ata notarial. Artigo 21. Tudo precisa ser consensual. Então, o que às vezes está impedindo é o consenso. Um advogado quer a audiência virtual, o outro não quer. Os juízes não têm como impor, porque o decreto diz que isso está equiparado a uma impraticabilidade do ato. E a outra situação é a produção por convenção processual ou em ata notarial. Nós sabemos que, claro, num processo os interesses divergem, né? E às vezes há, sim,
A gente não precisa ser hipócrita, às vezes há o interesse em retardar, não chegar ao final logo, e sem abuso algum do exercício do direito de defesa, o advogado faz uso das ferramentas que tem para evitar que o processo, num determinado ponto, deixe de avançar. Mas meios nós temos. Também vou fazer o reporte, doutor Jurandir, aos colegas juízes da FUMARCA quanto à eventualidade desses requerimentos de audiências presenciais quando a prova que remanescer para ser produzida seja de uma pessoa só ou algo do gênero, e eles vão avaliar. E há argumentos tanto para deferir quanto para indeferir, né? Nós sabemos disso. Sim. A doutora Luciane Chemin colocou aqui um questionamento. Como estão sendo tratados os casos de suspensão condicional do processo em que o réu deve comparecer bimestral, trimestralmente ao fórum? E a doutora Janaína tratou também de uma questão, na primeira vara de família, ofícios que deverão ser expedidos às empregadoras para desconto da pensão alimentícia não estão sendo expedidos, sob a alegação de que não há obrigação da funcionária locomover-se até o correio para expedir tais ofícios, intimando os advogados para fornecer o e-mail da empresa. Muitas empresas não possuem o endereço eletrônico cadastrado no site. Fica o questionamento, como fica o caráter da urgência dos alimentos? Uma ótima pergunta, duas importantes perguntas. Eu complementaria com a doutora, com essas questões, doutor Rosaldo. Além das decisões do que os magistrados produzem, há outros serviços, como certidões, né? Como essas apresentações dos réus, né, em suspensão condicional. Como que fica esse atendimento? Porque uma vez o senhor me contou que às vezes é de 2 a 3 mil pessoas que eram atendidas ali diariamente, né? Salvo engano. Como que fica esses outros serviços que às vezes chega até o advogado, esse questionamento? Como é que vai estar a abertura para atendimento da população que passa por nós também, né? Certo. O nosso fluxo de pessoas antes, né, da pandemia no fórum habitual era entre 2.000 e 3.000 pessoas dia no fórum. Então é muita gente que passa por ali. Sobre as apresentações na suspensão condicional do processo ou da pena e liberdade provisória e outras medidas do gênero que obrigam o comparecimento, o que eu soube é que o Dr. Paulo Damas prorrogou até o final deste ano, até o dia 31 de dezembro, a dispensa desse comparecimento. Então, isso eu sei no âmbito da VEP, que há essa portaria da parte do Dr. Paulo Damas. Não é preciso comparecer. Eu não saberia dizer aqui se ele estabeleceu algum outro meio de que o processado ou o apenado dê satisfações à vara, mas o comparecimento presencial está dispensado até o final do ano. Sei também que a doutora Filomar, da 4ª Vara Criminal, a partir dessa decisão da VEP, fez o mesmo para a suspensão condicional do processo na vara dela, na 4ª Vara Criminal. E dos outros colegas de varas criminais, eu não sei se eles seguirão pelo mesmo caminho. Então, essa informação teria que ser prestada por cada um deles, né? Porque isso tem a ver com a atividade jurisdicional e não meramente administrativa. Da mesma maneira, eu acredito a respeito dos ofícios aos empregadores de devedores de alimentos, numa ou noutra vara de família. Porque, como diretor do fórum, eu não acompanho essas dinâmicas ou essas rotinas de trabalho de cada unidade, certo? O que eu posso responder como magistrado é pela minha unidade. Eu acho que tem os meios termos, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E acho que com um pouco de esforço, certos problemas que se colocam seriam facilmente superados. Então, na minha unidade, a gente continuou trabalhando a pleno vapor aí com os Correios. Por quê? Porque você junta um monte de correspondências de uma vez, a gente tem feito 1 ou 2 vezes por semana, faz uma lote, daí o funcionário vai lá com máscara e tudo, entrega nos Correios, e depois, quando a Secretaria Administrativa da direção do Fórum
recebe de volta, né? Porque tem todo esse trabalho e não é pouca coisa para ser feito com os Correios, né? Tem que separar por vara, entregar nas varas. Então, o funcionário perde um tempo considerável nessa separação aí, porque o Correio nem sempre devolve tudo bonitinho, ele devolve a correspondência do fórum. Então, a gente ali tem que fazer essa triagem para devolução para as varas. Mas eu acredito que não seria um impedimento, né? O funcionário não ter que ir no Correio, vai estar exposto a risco. Eu enxergo isso como exagero, mas eu não sou o gestor da unidade, né? E então a reclamação pode ser feita administrativamente, mas ela tem que ser levada, nesse caso, à juíza titular da vara de família, para que então, se for o caso, ela discipline de outra maneira, certo? Se ela entender que deva ser assim. Eu não sei se faltou alguma coisa, Sena. Importantes colocações, e você vê a importância desse diálogo, né? Doutora Luciana, vamos replicar um ofício nessa direção da decisão do Dr. Paulo Damas a todas as unidades criminais para solicitar aos magistrados que procedam dessa forma, das 4 comarcas, tá? Que nós abrangemos, de prorrogar a desnecessidade de comparecimento até o final de ano, ou que haja um canal de comunicação, que pode ser por FaceTime, WhatsApp, por telefone do réu preso, que diga, estou ligando para cumprir minha obrigação aqui processual. Tá? Então, eu acho que isso é importante, já é uma questão de cumprimento, aí, de obrigação, né, de pena, que a gente, como bem colocou o Dr. Rosaldo, a gente, pelo bom senso, cria uma alternativa. Parece pouco, mas nós devemos ter centenas de réus e de pessoas que os advogados aí que tenham na mesma situação. Uma outra questão que é importante... Só né, interrompendo doutor? um pouquinho, doutor. Como diretor do fórum, eu tenho sempre que edito algum ato que envolva a atividade dos advogados, eu quase sempre envolvo. Eu tenho tido, né, o cuidado de encaminhar para a ordem, da notícia à ordem, às vezes até consultando a OAB antes a respeito, né, do que pensa. Mas eu vou pedir para os colegas juízes no nosso grupo de WhatsApp que todas as portarias ou ordem de serviço que eles tiverem feito e que porventura não tenham encaminhado ainda a OAB, que o façam, né, porque isso facilita, como essa do Dr. Paulo Damas. Eu não sei se ele teve o cuidado de informar a OAB, né, dessa resolução que ele tomou, né, porque daí chegando até a presidência da OAB aqui, então isso torna mais fácil daí a comunicação para todos os colegas advogados. Para não ser injusto com o Dr. Paulo Damas, eu acredito que ele encaminhou algum ofício, não sei se foi com esse conteúdo, eu vou checar. Uhum. E muitas vezes nós temos um fluxo de informações muito grande por e-mails, WhatsApp, então eu vou checar se realmente houve essa comunicação a tempo e modo devidos da nossa parte, e mesmo assim vou replicar novamente, pois essa informação, ela, no conjunto de dados que nós recebemos, às vezes a gente não consegue dar a atenção adequada, e por isso que é bom esse diálogo aqui. Uma outra questão importante, doutor Rosaldo, o que o advogado precisa para adentrar lá ao fórum? Precisa estar com máscara? Vai adentrar... Isso. Precisa usar a máscara e dentro lá a questão do distanciamento social. Só isso. E a carteirinha da OAB. Do TJ lá, né? Doutor Rosaldo, a questão dos alvarás, que eu vi que houve uma atuação por parte do tribunal e dos juízes, continuamos naquela dinâmica de pedir o ofício transferência, ele é mais rápido, até para me esclarecer aos colegas que talvez não manejaram ou não tiveram a situação, ele anda
mais rápido, ele é o ato mais célere de nós pedirmos do que o alvará? Sim, antes da pandemia também havia, como toda coisa nova, no começo ela desperta alguma desconfiança quanto à funcionalidade, quanto à confiabilidade, né? E, em certa medida, todos nós precisamos aprender um pouco a manusear, mas nós estamos num caminho irreversível aqui da maior e melhor automatização da atividade processual. Isso é inegável e os ganhos, eles são notórios. Os ganhos são notórios. A semana passada, o Paraná, o Tribunal de Justiça, estendeu o alvará eletrônico a todas as competências, porque havia algumas ainda, como a vara da Fazenda Pública, o juizado da Fazenda Pública, e varas criminais, se não me engano, que não estavam com o alvará eletrônico. Esse em que vai para a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica já transfere para a conta bancária indicada como de destino. E a partir da semana passada isso está implantado para todas as competências, todas as varas, e através do Projude. Então, isso é um ganho e é a maneira mais rápida do advogado receber, certo? Informa por petição a conta, pode ser a conta do advogado, se ele tiver poderes para receber, e é num clique. Essa é a vantagem. Na hora que eu assino o alvará, já entrou na conta do advogado. É simultâneo. Então, não tem eficiência maior do que essa. Uma outra vantagem, quando eu vou assinar e se há alguma inconsistência de dados, tipo digitou um número errado da conta, na agência ou na conta, ou um nome errado do advogado, o sistema acusa na hora. Ele não deixa o alvará ser assinado, coisa que acontecia antes no papel. A gente expedia o alvará e quando você assina, você não vai conferir dado por dado lá no processo, né? Isso seria extremamente trabalhoso. O advogado chegava com o alvará na boca do caixa, mas o número aqui do CPF está invertido, é 69, não 96, tem que voltar para a vara, devolver o alvará, fazer um outro. No alvará eletrônico isso não acontece, porque qualquer inconsistência de dados, em número de CPF, de CNPJ, em número de conta, em nome da pessoa, ele barra a assinatura. Então o juiz vê lá, já aconteceu comigo algumas vezes, então eu já aviso o cartório. Olha, o alvará do processo tal está com algum erro. Doutor, a gente errou no número, a conta não existia, eu já pedi outra para o advogado. Às vezes veio errado na própria petição, né? Não é só falha do cartório que acontece. Às vezes na hora de digitar, na petição informando os dados, acontece. Então é fantástico. E é de extrema confiança também. Esse alvará não troca de mãos, ele não pode ser falsificado, não pode ser adulterado para qualquer coisa. Perfeito. E a resposta da Caixa Econômica também trocamos para uma operadora melhor, né? Voltamos. Doutor Rosaldo, você veja só, fazendo a interrupção, eu já me desculpei que nós estamos buscando trocar de operadora, pessoal, e está em fase de teste, tá? Peço desculpa a vocês, mas é para aumentar, é para aprimorar. E justamente do que nós estamos vivenciando aqui, doutor Rosaldo, o senhor conclua a questão que o senhor ia falar depois, mas olha só, e como é que fica o escritório quando tem esse problema? Eu, por exemplo, no meu escritório, 4h30, o senhor está ouvindo, doutor? Estou ouvindo. Tá ouvindo. 4h30 da tarde, todos os dias cai a internet da NET, tá, no meu escritório. Então, eu estou falando que nós estamos aqui numa reestruturação da ordem. Então, olha como é relevante nós vivenciarmos esse problema. Nós estamos todos numa fase de mudança e de implantação desses instrumentos tecnológicos, mas olha só, não depende da nossa vontade, né? Nós estamos aqui buscando melhorar, mas nós tivemos uma falha aqui técnica. E como que vai ser tratado? Eu acho que esse é um debate que merece a gente... Agora, lógico, não é o principal foco, mas é bom o senhor refletir, levar isso junto aos magistrados. Como é que vai ficar a questão de uma audiência de instrução
né, de produção de provas, onde ocorram essas inconsistências de rede. Porque se nós analisarmos, doutor, nós temos aqui locais que a Oi tem fibra ótica, que a NET alcança, várias operadoras têm uma região que ela tem um fluxo de atendimento melhor e horários em que a demanda represa e cai a qualidade, cai o sinal. Nós não sei se o senhor ou os juízes já vivenciaram isso, mas e se acontecer, como é que vai ficar? Nós vamos ter que repetir isso, né? Para o advogado também não ficar, daqui a pouco nós não termos prejuízo, né, ao nosso exercício profissional. Acho que é um assunto também relevante, que lógico, a gente não precisa esgotar aqui, mas é bom, nós estamos vivendo isso aqui nesse momento, né? Ótimo. Só concluindo quanto ao alvará eletrônico, então, mais uma comodidade, facilidade que ele oferece, é que a resposta do cumprimento também é eletrônica e devolvida pela Caixa Econômica Federal dentro do Coajude, ela já vem com o valor exato que foi sacado, que é uma informação que antes, muitas vezes, nós não tínhamos. A gente tinha o valor originário do depósito, e em cima disso a gente pediu ao alvará para sacar aquele valor e os seus acréscimos. E nós sabemos que, às vezes, na prestação de contas do advogado para o cliente, essa informação é interessante para que os bancos, por exemplo, consigam dar baixas no seu sistema, reconheçam as entradas e saídas no valor exato, nos mínimos centavos. E essa resposta do alvará eletrônico, ela permite isso, porque vem como um comprovante de saque. Você tiraria num caixa eletrônico, por exemplo. Então, isso vem no processo e também ajuda muito na segurança. Sobre as dificuldades técnicas operacionais no curso das audiências, o decreto 400 da presidência do tribunal, acho que ele esclarece essa questão, doutor, está ali no artigo 11, parágrafos 1º e 2º. Então diz, olha, se ocorrer a queda do sinal da internet ou surgir qualquer outra dificuldade técnica semelhante que impeça a continuidade do ato, o magistrado deve designar nova data para dar continuidade à audiência, considerando válidos os depoimentos já colhidos. E o parágrafo 2º diz que não deve ser aplicada penalidade à parte em razão de dificuldades técnicas ocorridas durante a realização dos atos em ambiente virtual. Então, é o princípio da instrumentalidade das formas. Aproveita o que der para aproveitar e redesigna para aquilo que não deu para concluir ou para aproveitar, ou que falhou a gravação, a imagem, o que for. Então, está bem disciplinado já pelo próprio decreto. O senhor comentou, já encaminhando para a conclusão, eu acho que é importante nós tratarmos assim as partes, quando distribuídas as ações, as audiências do Sejus, que elas estão suspensas, está sendo possibilitado o transcurso do processo de forma normal, não está sendo necessário, obrigatória audiência no Sejus nesse período. Acho que é interessante nós, ou quando o advogado não quiser que ocorra, que cite já a parte, ele precisa constar na petição ou não é necessário? São duas situações que o doutor coloca, né? Os juizados especiais aqui em Cascavel utilizam um pouco do Sejusc justamente por causa da fase inicial de conciliação, né? Então, quanto às varas cíveis, varas de famílias, outras demandas no Sejusc, quando se trata da audiência inicial de conciliação, o requerimento para não acontecer se submete ao CPC, né? Aquilo que o autor tem que fazer e o réu tem que concordar que não aconteça essa audiência, seja na vara, seja no Sejusc, onde for. Porque é o que me consta, a grande maioria das audiências pelas varas cíveis estão sendo delegadas ao Sejusc para fazer. Então, está subordinado ao CPC. Uma vez que o processo já esteja com o Sejusc para fazer essa audiência, quem pode tirar de lá esse feito é o juiz do processo. Então, se requer ao juiz do processo a dispensa dessa audiência, então ele vai terminar, despachar para que ela não aconteça e sai lá do Sejusc. A gestora, a magistrada, a gestora do Sejusc na comarca é a doutora Gabriele Brito, titular da 4ª Vara Civil. Ela solicitou à direção do fórum, em agosto,
a disponibilidade de salas de audiência para as audiências do Sejusc, que estão sem acontecer. E ela me disse que ela montou uma pauta que vai funcionar a partir de outubro. Por que ela pediu a cessão de salas? Porque as salas lá do ambiente do Sejusc, elas não têm ventilação. E as audiências presenciais, para acontecerem, precisam ser em ambientes com ventilação. Então, nós conseguimos 6 salas de audiências para o Sejusc, para ela tocar essa pauta de audiências a partir de outubro. Até onde eu sei, esse cronograma dela está mantido. Ela não me deu nenhuma informação de que desistiu de fazer essas audiências. Mas quais são essas audiências, de quais tipos de processos, aí eu não saberia informar os senhores e as senhoras. Eu sei que a direção do fórum disponibilizou o uso pela manhã, inclusive no fórum, de 6 salas de audiências para que o Sejusc tivesse uma pauta a partir do próximo mês. Doutora Luciane, teria alguma complementação? Não. Eu acho que está bem esclarecedor. Só essas falhas técnicas que realmente podem acontecer, e esses dias vou comentar porque achei bastante significativo para nós, advogados. Estava acompanhando uma sessão no tribunal e um dos advogados, embora estivesse na sala de espera, ele não estava conseguindo acessar para ingressar durante a sessão. E me causou bastante estranheza, porque a turma, nesse caso era na turma recursal, entendeu que ele teria que estar ali naquele horário, e que se ele não estava, ia ser julgado sem a presença dele, ou seja, fere uma prerrogativa, e a questão é que ele não conseguia ingressar por uma falha no sistema do próprio tribunal. Não era ele que, inclusive, ele informou que ele não estava conseguindo acesso, porque o tribunal não tinha encaminhado para ele o link que daria acesso a ingresso à sala. Então, algo que a gente não... Claro, já presenciei outras em que houve um bom senso dos magistrados, dos desembargadores, de entender que essas situações ocorrem e aí deixar para o final, passar a ordem da sustentação para o final e permitir que o advogado sustentasse. Mas nesse caso, me chamou a atenção, creio que o colega tenha entrado com as medidas pertinentes, mas não foi viabilizado para ele a sustentação oral e foi julgado sem que ele sustentasse. Complicado, né? Se me permite, doutora Luciana, a orientação, na verdade, o mandamento do decreto da presidência do tribunal, ele diz que sempre que for marcada qualquer tipo de sessão ou audiência virtual, que o gestor da unidade deve designar um funcionário ou um estagiário para previamente passar informações e até tutoriar o advogado ou a parte quanto ao uso dessa ferramenta virtual, prevenindo esse tipo de situação que a doutora reportou aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Parágrafo 3º do artigo 9º do decreto 400. Intimados a participar da audiência virtual, usuários externos devem receber orientação para o acesso às plataformas tecnológicas de ingresso às salas virtuais de audiências. Então, até nos meus processos, quando a gente está intimando até só para prévia possibilidade da audiência de videoconferência, a gente já está fazendo essa intimação com os manuais das ferramentas, dizendo, olha, você precisa ter isso, você precisa ter mais aquilo, e disponibilizando o contato. No primeiro juizado, nós designamos 2 estagiárias só para conversar, e olha o que foi conversado, com pessoas aí por telefone, por e-mail, por WhatsApp, para orientar e saber usar. Recebemos até alguns elogios de advogados daqui, de outros estados, com essa preocupação. Então, o caminho é esse, Se alguma coisa está se perdendo no meio desse caminho, a gente não sabe. Tem um caso muito interessante que aconteceu comigo logo no primeiro, segundo mês da pandemia.
que um cidadão veio de Goiânia para cá visitar a mãe. Ele era soropositivo para HIV e tinha que fazer hemodiálise. E ele tinha um plano de saúde. Ele procurou uma instalação, uma clínica na cidade, que fazia hemodiálise, e eles disseram que não tinham agenda para atender ele. Não tinham como atender ele para fazer hemodiálise. Por e-mail, ele entrou com uma ação. O plano de saúde, na verdade, foi assim: o plano de saúde não liberava ele, e o plano era lá de Goiânia. Então, ele entrou com a ação por e-mail contra o plano para liberação. Eu concedi a antecipação de tutela. Nós citamos por e-mail o plano de saúde da ação. E daí, quando ele foi com a requisição na clínica, a clínica diz que não tinha agenda, não tinha lugar para atendê-lo. E daí ele entrou com uma outra ação por e-mail contra a clínica, dizendo, e daí também concedi antecipação de tutela contra a clínica, e ele ficou na cidade durante 3 semanas até conseguir retornar para Goiânia, fez as sessões de hemodiálise, né? E esses processos depois acabaram sendo extintos, né? Porque as réas não fizeram questão de levar adiante na contestação, afinal de contas a hemodiálise aconteceu, a vida dele foi salva. E daí ele agradeceu, ele falou, pô, não imaginava que isso tudo pudesse ser possível com tal eficiência. E a gente fez isso aí num espaço de 10 dias, aí, acho que nem tanto. Então, com boa vontade, dá para a gente fazer com a coisa funcione, né? Todo mundo conjugando esforços. Dr. Rosaldo, já encaminhando para o final, só ressaltando a todos que no decreto 400, no artigo 20, nós temos lá a regulamentação também daquilo que o Dr. Rosaldo falou. Isso foi um diálogo. Eu quero ressaltar aqui que houve um avanço muito grande na atual gestão da OAB, o Dr. Cássio, com a atual presidência e corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná. O estreitamento do diálogo interinstitucional focado em melhorias de comunicação, superação de problemas, tem sido assim gradativa e cresceu muito, enquanto espaço muito mais eficiente do que nós ficarmos num embate ou em formalizações. Então, eu quero só deixar registrado aqui que o Dr. Xisto, a atual direção do Tribunal de Justiça do Paraná, assim como o seu contemporâneo, porque o Dr. Rosaldo é contemporâneo do presidente Xisto, né, Dr. Rosaldo, tem tido a sensibilidade, atuado, recebido as demandas da advocacia e, historicamente, tem sido alguém que concretizou e atendeu várias dessas demandas, inclusive a corregedoria e demais membros da direção. E uma delas que o Dr. Rosaldo está falando e que foi debatido com a advocacia é o negócio jurídico processual. Aqui, está no artigo 20 do decreto do ato, aqui, decreto 400, ele fala daquilo que o Dr. Rosaldo falou, que nós podemos, peticionando nos autos, com autorização ali do juiz, ata designada, levarmos as partes, gravarmos e juntarmos no processo, né? Então, essa é uma inovação processual do CPC de 2015, né? Salvo engano, está lá no artigo 190, me corrija aí, doutora Luciane, doutor Rosaldo, alguém, mas tem que pesquisar lá, que está aqui nesse artigo 20. Então, também podemos fazer a superação de alguns atos, de algumas instruções, que se entendermos dentro de nossas prerrogativas e do interesse do cliente, isso pode superar e nós darmos maior celeridade às causas que estamos patrocinando. Eu acho que seriam estas as colocações. Eu ressalto a importância desse diálogo, doutor Rosaldo, mas eu não posso deixar de finalizar aqui, deixá-lo à vontade, com uma preocupação muito grande. Nós temos vários estabelecimentos comerciais, várias atividades, os nossos escritórios funcionando com cautelas, né, com as restrições de saúde necessárias. Nós temos aí fora
entre aspas, né, eu não gosto dessa palavra, mas é um inimigo oculto, invisível. Ontem, um conselheiro da Ordem da Subseção de Toledo, que tinha diabetes, faleceu com pouca idade, em torno de 50 e poucos anos, pelo Covid. Então, realmente, nós temos que ter cautela, temos que ter essa racionalidade, mas também, de um outro lado, nós precisamos, dentro de uma ponderação, né, dos bens essenciais à vida envolvidos, nós também integrarmos no cuidado da saúde a retomada das nossas atividades, que agora vemos essa sinalização do Tribunal de Justiça e aqui da direção do Fórum, de forma gradativa, mas se melhorarmos a questão de sanidade, contarmos com a vossa disposição em irmos ampliando o atendimento, os serviços, né, até o retorno à normalidade, porque há sim uma análise, nós estamos indo em mercado, nós estamos indo em banco, estamos indo em lotérica, farmácias, quais, para o senhor refletir junto com os demais gestores, demais magistrados e unidades, quais atividades nós também podemos replicar aqui dentro de forma segura, né? Quais servidores que efetivamente não estão em grupo de risco que podem retornar, como avançarmos gradativamente, né, com as medidas de segurança na retomada plena das atividades. Eu sei que essa é uma vossa preocupação pessoal, mas eu deixo aqui essa reflexão e esse convite em nome da advocacia, porque parte da advocacia está, doutor Rosaldo, como eu lhe antecipei, com muita dificuldade, com contas vencidas. Eu tenho recebido aqui depoimentos muito que nos sensibilizam, porque tem muitos colegas que viviam dos corredores do fórum, vivem de audiências e são já 6 meses impactados. Então, se nós gradativamente, com responsabilidade, alguns serviços, algumas atuações de forma responsável, pudermos avançar, especialmente e proporcionalmente à melhoria, né, à diminuição dos contágios e a um controle maior, uma situação de saúde mais estável, nós agradecemos em nome da OAB e contamos com essa sensibilidade vossa, que sempre é peculiar, e do Poder Judiciário, para nós irmos retomando até chegarmos à plenitude todos os serviços, né, essenciais, né, porque a atividade jurisdicional ela é essencial ao ser humano, à advocacia, ao desenvolvimento econômico das empresas, né, e a essa retomada da economia que gera emprego e renda e faz com que todos nós sobrevivamos. Então, seriam essas colocações. Eu agradeço muito a vossa participação e deixo para suas considerações finais, agradecendo a participação de cada advogado e advogada aqui, que pôde colaborar com esse diálogo, com esse bate-papo aberto. O agradecimento é meu pelo canal aberto, né? O diálogo é super importante e agradeço a paciência de me ouvirem, agradeço a troca de ideias, as perguntas que me foram dirigidas. Realmente, esse tempo de pandemia aí vai nos direcionar e nos ensinar, de modo geral, né, na vida e nas nossas profissões, para outras coisas. Nós tivemos uma experiência forçada de teletrabalho, tem lados negativos, mas tem lados muito positivos. Eu, falando pela minha unidade, o rendimento dos servidores não caiu, até melhorou em alguns setores, não em todos, no sentido de manter em dia o trabalho. Os tribunais do país hoje gastam uma parte considerável do que arrecadam com folha de pagamento. No Paraná, em torno de 94% do que se arrecada é usado na folha de pagamento, entre ativos e inativos, para os doutores terem uma ideia.
Então, eu dizia que 94% é gasto com folha de pagamento. O teletrabalho, ele permite uma economia aos tribunais no futuro, como despesas como vale transporte, vale alimentação. Então, o tribunal deve, a partir dessa experiência, num futuro próximo, implementar o teletrabalho. O teletrabalho supera um problema de questão territorial dos servidores, porque quando você faz um concurso para o tribunal, você faz para o Estado, e às vezes então você é lotado numa cidade que é distante do teu círculo familiar, por exemplo. Então, o teletrabalho vai permitir que o servidor continue morando num lugar e trabalhando numa outra cidade à distância. Isso, no futuro breve, vai ser a realidade. O tribunal também trabalha com ideias de supersecretarias, né, ou cartórios conjugados, de modo que cada juiz não seja responsável por gerir uma unidade de servidores, mas então esses servidores sejam agrupados para tratar de processos de uma mesma competência, civil, de execução fiscal, de fazenda pública, de família, de violência doméstica, o que for, com ganho de produtividade. Então, isso em breve vai acontecer também, o remanejamento dessas unidades. Então, é um caminho que a gente está trilhando junto, a gente está tentando aprender, mas vai deixar um legado. Se a gente for esperto, a gente consegue aproveitar isso para o lado bom. E sobre a questão do ganho das do advogado, né, principalmente aquele que trabalha com audiências, eu creio que isso também vai ter que ser repensado num futuro muito breve. Eu acho que as audiências virtuais, elas vieram para ficar, mas pensando nisso, só como um dos exemplos, né, os 3 juízes dos juizados especiais aqui de Cascavel, eu, doutor Valmir Kozech, a doutora Jaqueline Eliev, nós fizemos uma portaria conjunta, a portaria 1/2020, e que nós determinamos, então, nessa portaria, que as audiências de conciliação dos juizados voltassem a ser feitas, porém virtualmente, para todos aqueles réus que podem ser citados virtualmente. Então, são os bancos, as seguradoras, as grandes empresas. Então, para esses, a gente faz a citação virtual com a audiência virtual marcada. E para aqueles que têm que ser citados por AR ou por mandado, aí nós estamos dispensando a audiência de conciliação inicial para que o processo não fique parado, né? Então, estamos buscando caminhos aí para que os advogados de um lado ou de outro possam continuar trabalhando e as ações tramitem, nada fique parado. Então, renovo o agradecimento aqui, a oportunidade, e a direção do Fórum de Cascavel está à disposição da OAB para aquilo que for necessário. Estamos dispostos a manter o diálogo e a atender naquilo que for possível. Só temos a agradecer a oportunidade. Dr. Rosaldo, minhas sinceras desculpas aí pelas falhas técnicas. Não estava no script, peço desculpas a todos os colegas, mais uma vez. Mas eu acho que o principal, eu sempre digo que não é a forma, né? E sim o conteúdo. Eu acho que o conteúdo desse debate aberto, ele possibilitou diversos esclarecimentos, né? Tendo demandas da classe, por favor, todos tragam a OAB. Tudo que chega até nós encaminhamos a quem de direito, temos encaminhado. O Dr. Rosaldo, todas as vezes que nós ligamos, nos atendeu e prontamente agendou para saber a demanda e dar os encaminhamentos. É, sem dúvida, um exemplo, não é porque é nosso amigo, e é uma referência da minha trajetória, mas todos sabem a sua postura, a sua luz e o seu compromisso, não só como servidor, mas como ser humano. Então, sem dúvida, é um exemplo de servidor, de magistrado para a magistratura, para a advocacia e para a sociedade. Então, eu agradeço, doutor, por ter dedicado o tempo, agradeço a cada um aí que participou desse encontro, e ficamos abertos, doutora Amália, que foi a primeira a chegar, eu estava aqui anotado de registrar, a primeira a chegar aqui hoje na reunião, ficamos abertos, então,
para qualquer demanda. E fica claro, né, pessoal, busquemos fazer a nossa parte e, tendo situações pontuais que eventualmente alguma unidade não esteja com algum problema, tragam a OAB ou, como o Dr. Rosaldo aqui se dispôs, comuniquem à direção. Porque assim como na OAB nós temos quase 3 mil e poucos advogados aqui em 14 municípios, 4 comarcas, nós só temos conhecimento dos fatos quando os advogados trazem até nós as situações. E assim é a direção do fórum. E muitas vezes há um porquê de uma unidade estar ou não funcionando num dia X ou Y. Sempre tem, com o tempo a gente aprende a controlar mais aquele primeira indignação e verificar primeiro o que está acontecendo. E se não há uma justificativa plausível, levemos a direção, tragam a OAB, assim como aconteceu, doutor Rosaldo, em Catanduvas. O magistrado de lá editou uma portaria, dentro de suas convicções, de que o advogado deveria renovar a procuração a cada 1 ou 2 anos. Nós levamos o pleito à corregedoria e ontem a corregedoria encaminhou uma decisão de que isso viola a prerrogativa de advogado. Nós não vemos esse problema aqui, doutor, não chegou daqui, que foi de outra comarca, e sugeriu ao magistrado, então, que ele revogasse aqueles artigos que estabeleciam essa exigência, já que a relação cliente-advogado, dentro da lei, ela se sobrepõe, salvo hipóteses justificadas dentro do poder geral de cautela, mas que tem que ser fundamentado. Então, este diálogo interinstitucional da advocacia, ele é permanente. Não esqueçam que os tribunais, eles também precisam receber as causas, as demandas nossas, os nossos pleitos e as nossas reclamações, para eles também ampliarem a visão ou ajustar ou até corrigir algum ato ou alguma deliberação. Esse é o caldo e o espaço democrático que aprimora as instituições. Então, dentro desse clima e desse ambiente institucional que nós aqui estamos expandindo, eu quero agradecer e ressaltar que, através da antiga conversa, né, nós consigamos avançar, sair dessa pandemia todos com saúde, todos bem, e consigamos também recuperar as nossas questões financeiras, econômicas, e a família OAB agradece, então, a direção do fórum, e que Deus abençoe a todos e a família de vocês. Muito obrigado, doutor Rosaldo, e a cada um que participou desse diálogo. Amém. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tchau. Obrigada, doutor Rosaldo. Obrigada, Jurandir. Foi excelente. Parabéns. Um abraço a todos e todas.